A paz do Senhor a todos vocês, irmãos e amigos que estão aqui conosco, com o irmão Osiel Dias, para mais um estudo bíblico da Santa Palavra de Deus, da qual eu trago aqui para você, tentando explicar alguns assuntos profundos, porém de uma forma bem descomplicada e um pouco mais fácil da gente entender. Amém? Este é meu canal Osiel Biblista. Que Deus abençoe você e sua família, que você está aqui comigo, que você seja abençoado com este trabalho, que você venha aprender cada dia mais um pouco da palavra de Deus. Hoje estaremos aqui falando de um assunto bem interessante. O vídeo de hoje é sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Quem é este cavaleiro ou cavaleiro? Quem é este personagem tão admirado por alguns e tão assustador para outros? É neste assunto que a gente vai debater um pouco aqui sobre a palavra de Deus, em especial sobre a escatologia, que é este assunto, e sobre o livro de Apocalipse. Antes, eu quero pedir a você para me ajudar. Se inscreva em meu canal, você estará me ajudando e eu pedindo que o Senhor lhe abençoe cada vez mais. Caso você já é inscrito em meu canal, deixe aí o seu joinha, curte aí para me ajudar, deixe seu comentário, ative o sininho para você receber mais notificações de outros vídeos e compartilhe para demais pessoas da sua família, seus amigos, seus vizinhos, pessoas da igreja, em grupos ou em forma particular. Compartilhe para mais pessoas aprenderem um pouco mais das Santas Escrituras, a poderosa Palavra de Deus. Caso você também prefira me seguir em outra rede social, me siga no Instagram, está aqui Osiel Biblista 77 e eu também estarei seguindo você de volta. Amém? Vamos direto ao assunto. O assunto de hoje nosso está no livro de Apocalipse, no capítulo 6, mais precisamente no versículo 2. É neste versículo que, nessas anotações minhas aqui, que eu tenho feito aqui em casa, que a gente irá estudar hoje sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6 e versículo 2. Quem é este personagem? Vamos ler primeiramente o versículo com bastante atenção. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando. Pegue sua Bíblia, pegue uma caneta para você não perder nada, você fazer suas anotações. E vamos começar analisando o versículo. Acompanhe aí comigo, Apocalipse capítulo 2 e versículo, ou melhor, capítulo 6 e versículo 2. Amém? Diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Pronto, muito se tem especulado sobre quem é este cavaleiro no cavalo branco, com um arco na mão, recebendo uma coroa e saindo vencedor para vencer. Quem é este? Irmãos, algumas pessoas trazem algumas suposições, algumas especulações, né? Pessoas estudiosas, leitores, alguns teólogos, cada um gosta de trazer alguma especulação diferente. Por exemplo, alguns dizem que este, do versículo 2 do capítulo 6, é o evangelho, simbolizado ali, né? Pelo um cavalo branco, com um arco na mão, uma coroa, saindo para vencer. Por quê? Porque o capítulo 6 de Apocalipse, por diante, até o capítulo 18, retrata ali a grande tribulação, que ela começa ali com o abrimento dos 7 selos, né? Esse capítulo começa ali com os 7 selos sendo abertos e demonstrando ali muitas coisas que vão ocorrer no decorrer dos 7 anos da grande tribulação aqui na terra. Então alguns dizem, esse pode ser o evangelho, porque a Bíblia diz, e este é o evangelho do reino
será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Então eles imaginam como isso aqui está ocorrendo no início da grande tribulação, é porque o evangelho vem para ser pregado ali durante os 7 anos da grande tribulação, para as pessoas se converterem e entrarem no reino milenial que vem após a grande tribulação, né? Até porque também há uma profecia que diz que a terra se encherá, né, do conhecimento do Senhor. Então, deduz-se, né, supõe-se que seja o evangelho ali, que será pregado pelas 2 testemunhas e os 144 mil judeus selados, né, durante os 7 anos da grande tribulação, para alcançar todo o planeta Terra, preparando as pessoas que não querem, né, aceitar o carimbo da besta, para, no final da grande tribulação, entrar no reino milenial de Cristo. Esta é uma suposição. Outra, até bem mais dita, ou mais ouvida, ou mais aceita por demais pessoas, que este personagem é Jesus Cristo. Porque quando você lê, diz logo, ele viu um cavalo branco, né? João ali na sua visão viu aquele cavalo branco, com seu cavaleiro, usando um arco, que é uma arma, né, de guerra para combater ali seus inimigos, combater o mal, recebendo ali uma coroa, né? E ele saiu vencendo para vencer. Então as pessoas já dizem logo, ora, só pode ser Jesus. Todas essas características, né, são para Jesus, porque o branco simboliza a paz, né? O arco é a arma ali de Jesus combatendo o mal, né? E a coroa, porque ele é um rei, e o versículo termina dizendo, e saiu vencendo, ou seja, vitorioso, para vencer. Pronto, então há essa segunda hipótese de que pode ser Jesus. E aí agora eu pergunto, é o evangelho? É Jesus Cristo? Ou pode haver uma terceira opção para este personagem, da qual não aparece o nome no versículo, mas que vem aí em um cavalo branco e vencedor para vencer? Quem é? Meus queridos, eu quero deixar claro aqui para vocês que o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6 e versículo 2, nada mais, nada menos é o anticristo. Sim, ali é o anticristo, nem é o evangelho vindo para ser pregado, né, pelas 144 mil selados e as 2 testemunhas que vão pregar o evangelho por todo o mundo durante a grande tribulação, e nem é Jesus Cristo, apesar dessas características, né, serem bem compatíveis com a vida de Jesus. Porém não, meus amigos, este é o anticristo. Por que, irmão Osiel? É isso que a gente vai analisar direitinho aqui nas minhas anotações aqui em meus rabiscos. Primeira coisa que temos que analisar. Diz que o cavalo é branco, né? O branco geralmente, né, simboliza a paz, simboliza a justiça, não é verdade? Simboliza santidade. Porém, nós temos que analisar alguns versículos da Bíblia que traz um pouco diferente esse entendimento, porque o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz, uma paz eclipsada, ou seja, uma paz da qual ele não tem, mas ele vai tentar enganar o povo. Veja, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, apenas na parte A, tem uma profecia de Daniel falando sobre ele, o anticristo, e falando sobre essa falsa paz que ele vai trazer na terra. Lá está escrito, ó, Daniel 9, 27, apenas a parte A do versículo. Ele aqui, o anticristo, Daniel diz, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana aqui são 7 anos, porque é um dia para cada ano na profecia de Daniel. E na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta. Pronto, o anticristo, ele vai, quando ele chegar aqui no mundo, quando ele se revelar, ele primeiramente fará um tratado, uma aliança, um concerto com Israel e muitas nações do mundo, que é uma aliança de paz.
Ali ele está querendo dizer que vai trazer a paz para o mundo. Mas no decorrer dos 7 anos, porque essa aliança que ele fará é uma aliança de 7 anos. Paz durante 7 anos para Israel e para todo mundo. Porém, quando chegar na metade desses 7 anos, ele vai quebrar essa aliança. Ele vai romper, ele vai quebrar com sua palavra. E aí, dali para frente, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação será horror e terror sobre toda a terra. Então, por isso que ele vem em um cavalo branco, porque é disfarçado de paz. Ele quer conquistar o povo, dizendo que vai trazer paz. Na realidade, o que ele vai trazer é o terror. Veja outra passagem sobre isso. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Paulo diz: quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto daquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Veja, o anticristo, como eu já disse, vai chegar querendo fazer aquele concerto de paz com Israel e todas as nações. E aí, no meio desse período de 7 anos, quando todo mundo já estiver bem tranquilo, bem sossegado e dizendo agora a paz e segurança, como disse o apóstolo Paulo, esse concerto será rompido e dali para frente será horror, morte, destruição, pranto, sangue e espada durante o decorrer da grande tribulação. Então, estou apenas explicando que esse cavalo branco, que aparentemente, traz aquela memória de Jesus, mas nós temos que entender que o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz para enganar as pessoas. Outra coisa, diz que ele vem trazendo um arco, que é para tirar flecha, uma arca de guerra que existia naquela época. E aí você já deve imaginar, deve ser Jesus com um arco na mão para combater todo o mal, todos os seus inimigos, inimigo de Israel, inimigo do seu povo. Mas vamos ver o que diz Zacarias 9 e versículo 10, apenas a parte A também, sobre essa palavra arco. Acompanhe. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Veja, aqui não é um arco que será usado contra o mal, pelo contrário, será um arco de guerra que estará na mão do anticristo para combater todos aqueles que se oporem contra ele durante a grande tribulação. Amém? Outro ponto-chave do versículo 2 aí do capítulo 6 de Apocalipse, diz que ele vem com uma coroa, ele vai receber uma coroa. Irmão Oziel, coroa só quem usa é rei, e Jesus era rei, só pode ser Jesus. Não, vamos analisar aqui se apenas Jesus, ou vamos dizer assim, pessoas boas podem usar coroa. No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 13, que para quem conhece Apocalipse sabe que o capítulo 13 vem demonstrando ali todo o surgimento do anticristo, no versículo 1, também apenas na parte A, diz: vi emergir do mar uma besta, que é o anticristo, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Diadema é uma espécie de coroa. Então, nesse caso aqui, essa coroa que esse personagem, nesse cavalo branco, vem usando aqui em Apocalipse 6, não significa, porque está usando uma coroa, que deve ser Jesus, e sim o anticristo, porque no capítulo 13, versículo 1, apenas na parte A, diz que ele trará diademas em sua cabeça. Amém? Outra coisa interessante, montado em cavalo. Aí a pessoa já fica imaginando, poxa, mas como assim, cavalo? Geralmente a Bíblia tem uma passagem que mostra Jesus voltando em cavalo, juntamente com os santos, a igreja ali está montada em cavalo, e como assim, nesse versículo aí pode estar se referindo ao anticristo? Veja, eu vou mostrar na Bíblia, também ainda no livro de Apocalipse, passagens que mostram demônios cavalgando, um exército de cavalos montados por demônios. Está escrito no capítulo 9 e versículo 16 ainda de Apocalipse, que diz, acompanha aí: o número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Veja, um exército montado a cavalo, e esse número é de 200 milhões. Se você ler ali uns 2 versículos antes, o versículo 14, o versículo 15,
você vai ver que aqueles 4 demônios que vão ser soltos lá no rio Eufrates, eles vão abrir o poço do abismo e virão aqui para a terra para destruir todos aqueles que aceitaram o carimbo da besta, e todo aquele exército de demônio que estará acompanhando aqueles 4 super demônios, aqueles 4 grandes cavaleiros, todos eles vão estar montados em cavalos, como diz aqui, o número do exército da cavalaria era de 200 milhões. 200 milhões de quê? De demônios montados a cavalo. Então, lá no versículo 2 de Apocalipse 6, que diz que esse cavaleiro, né, vem montado num cavalo, mas a Bíblia própria, ela ainda no livro de Apocalipse, mostra que demônios também cavalgarão quando vierem para a grande tribulação. Amém? A última observação ainda do versículo 2 de capítulo 6, lá no finalzinho, diz que ele vem para vencer, ou seja, ele vem vencedor, ele vem vencendo. E é isso que confunde muitas pessoas. Mas, irmão, Jesus é que é o vencedor, Jesus é quem vem para vencer. Como assim pode ser o anticristo que vem vencedor para vencer? Vamos analisar, vamos continuar na Bíblia, ainda no livro de Apocalipse, capítulo 13, agora lá no versículo 7, apenas a primeira parte, que a gente chama de parte A. Veja como está escrito lá, falando do anticristo. O capítulo 13 de Apocalipse está falando sobre a ação do anticristo na grande tribulação. E veja o que diz aí, ó, Apocalipse 13, versículo 7, apenas a parte A. Foi-lhe dado, ou seja, dado para o anticristo, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, também o anticristo, ele vem para vencer, porém, vencer os santos. Ou seja, aqueles que não aceitarem o carimbo da besta, aqueles que se reconciliarem durante a grande tribulação, pois haverá salvação durante a grande tribulação. Esses que não aceitaram o seu carimbo, vai ser dado um poder ao anticristo para combater contra essas pessoas e irá vencê-lo. Então não é o fato de estar dizendo que ele vem vencedor para vencer que já é obrigado a ser Jesus Cristo, mas sim o anticristo vencendo os santos que não se submeterem a ele, não ajoelharem a ele. Isso também você vê lá no capítulo 11 e o versículo 7, também agora a parte B, Apocalipse 11, versículo 7, na parte B, que diz: a besta que surge do abismo, veja, a besta que é o anticristo, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as 2 testemunhas que irão pregar durante a grande tribulação, pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Veja, quando diz que aquele cavaleiro do cavalo branco, lá do versículo 2 e do capítulo 6 de Apocalipse, diz vencedor para vencer, está falando dos santos, as 2 testemunhas, as 144 mil judeus selados que irão pregar o evangelho durante a grande tribulação, todos aqueles que não aceitaram o carimbo da besta, que se reconciliarem a Jesus Cristo, o anticristo vai ter poder de vencer alguns deles, não todos, claro, mas alguns. Então a palavra vencer aí não precisa estar necessariamente relacionada a Jesus Cristo, mas ao anticristo, não a vencer o mal, mas pelo contrário, vencer aqueles que rejeitam o mal. Amém? Agora, por que a maioria das pessoas dizem que aquele cavaleiro só pode ser Jesus Cristo? Eu vou explicar direitinho por que a maioria diz e acredita até hoje que ali é Jesus Cristo, porém não é, é o anticristo. Por causa que lá no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo 11, fala de Jesus Cristo retornando no final da grande tribulação, ele retornando com a sua igreja. E aí sim, lá diz que ele vai vir em cavalo branco e todo o exército que o acompanha, que no caso é a igreja, também vem montados em cavalos brancos. Então, por isso que muitas pessoas confundem. Vamos ler primeiramente o que está escrito lá, Apocalipse 19, versículo 11, para a gente começar a detalhar um pouquinho mais e entender por que muitas pessoas acreditam que o cavaleiro do capítulo 6 é Jesus Cristo. Veja aí, Apocalipse 19, 11 diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco,
O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Pronto, por causa desse versículo, alguns dizem que também, lá no capítulo 6, está falando de Jesus Cristo, porque aqui João viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, né? E sobre ele um homem vindo para vencer e pelejar e julgar com justiça. Então, por isso que há essa confusão. Porém, meus irmãos e meus amigos, não confundam. O cavaleiro do capítulo 6 é um, o cavaleiro do capítulo 19 é outro. O cavaleiro do capítulo 6 é o anticristo. O cavaleiro do capítulo 19, esse sim é Jesus Cristo. Mas, irmão Oziel, lá no capítulo 6, versículo 2, não tem o nome anticristo. Aqui também não tem, no capítulo 19, versículo 11. Ele só diz que viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E um sobre ele, né, que veio para pelejar com justiça e julgar a terra. Então, da mesma forma que lá não aparece o nome do anticristo, mas a gente entende que é o anticristo, aqui no capítulo 19 também não aparece o nome de Jesus Cristo, mas fica bem facinho de você entender que é Jesus Cristo. Vamos analisar no versículo 11, agora no capítulo 19 de Apocalipse. No versículo 11, chama ele de fiel e verdadeiro. Ora, só Jesus Cristo recebe esse título de fiel e verdadeiro. No próprio livro de Apocalipse, lá no início, no capítulo 1, já chama Jesus Cristo de fiel e verdadeiro. Então, só pode ser Jesus Cristo. Jamais o anticristo receberia um título desse. No versículo 12, ainda do capítulo 19, diz que ele vem usando diademas. E lá no capítulo 6, diz que ele vem usando coroa. Já é um pouco diferente. Veja, a palavra coroa vem do grego Stefanos e a palavra diadema vem do grego diademata. É totalmente diferente. No versículo 13, nós estamos no capítulo 19. No versículo 13 diz que o seu nome é a palavra de Deus. Em algumas versões diz o verbo de Deus. Quem é o único personagem da Bíblia que é a palavra de Deus? Que também é chamado de o verbo de Deus? Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbo? É a palavra. Como você vê lá em 1 João capítulo 5, versículo 7, diz que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Veja, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, a palavra, que é o Filho, que é Jesus, né? E o Espírito Santo. Então, no capítulo 19, deixa bem claro que ali é Jesus. Versículo 14, diz que ele vem em cavalo branco. Não somente Jesus Cristo vem no cavalo branco, mas todo o exército que o segue vem, todos eles em cavalos da mesma cor, branco. Se você observar no decorrer do capítulo 6 de Apocalipse, nem todos vêm em cavalo branco. Lá também diz que vem cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, não é verdade? Mas nem todos são brancos. No versículo 15 ainda do 19, diz que ele vem com uma espada. Veja, Jesus Cristo vem com uma espada. O anticristo vem com um arco. Já é diferente. Também no versículo 15, diz que ele vem com a vara de ferro para reger todas as nações. Se você quer saber quem é este que vem com um cajado de ferro, né, para reger todas as nações, você vai lá para a profecia de Salmo capítulo 2 e versículos 7, que fala do Filho, com F maiúsculo, que só pode ser Jesus. Aí no versículo 9 diz que ele vem com a vara de ferro para reger todas as nações. Então esse personagem do capítulo 19 está mais do que confirmado de que é Jesus Cristo. Totalmente diferente do capítulo 6. Amém? Outra identificação fácil para entender que é Jesus no capítulo 19. Lá no versículo 16, diz que em sua veste vem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente Jesus Cristo pode receber esse título. E veja outras considerações, outras observações interessantes. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, a gente sabe que ali é o abrimento dos 7 selos. No capítulo 5, você viu que foi dado a Jesus o direito de abrir todos esses 7 selos. Então, no versículo 1 do capítulo 6, diz que ao Cordeiro
é que é dado esse direito de abrir os 7 selos. Então, se é Jesus que está abrindo os selos, não pode ser ele quem está saindo. Outra observação: se ali fosse Jesus, naquele versículo 2 do capítulo 6, se fosse Jesus, acompanhado com ele estaria vindo o Evangelho de salvação. Mas se você for ler ali no decorrer do capítulo 6, você vai ver que o que vai vir é terror, é morte, é fome, é guerra, é espada, é peste, e nada disso vem com Jesus. O que vem com Jesus é o Evangelho. Então fica bem claro, você não pode ficar preso só ao versículo 2. Leia o decorrer do capítulo 6, que você vai ver que ali nada tem a ver com as atitudes de Jesus Cristo. Amém, meus amigos? Então, não confundamos o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 e versículo 2, é sim o anticristo. Não confundir com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e versículo 11, que é chamado de fiel e verdadeiro. Este sim é Jesus Cristo. E por causa desses 2 versículos é que há essa confusão. Mas eu quero deixar bem claro para você que ali no capítulo 6 e versículo 2 é o anticristo vindo para a grande tribulação. Então cabe a mim, cabe a você estarmos cada dia mais preparados para sermos arrebatados com Cristo antes do início da grande tribulação, porque vai ser tempos terríveis, tempos de horror, aflição como nunca houve e nunca haverá jamais na história da humanidade. Então estejamos com aqueles que serão arrebatados com Cristo, para não ficar aqui nas mãos do anticristo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que o Senhor lhe conceda um 2023 abençoado, que Ele abençoe poderosamente você, sua família, seu ministério e seu trabalho em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se assim Ele me conceder. Se você gostou, deixe seu joinha e seus comentários aqui embaixo deste vídeo. Compartilhe e até uma próxima oportunidade. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.